Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2 do curso Creatina, Bases e Estratégias Aplicadas da Suplementação. Na aula 1, nós falamos dos conceitos da creatina, da questão fundamental do conhecimento da creatina, estabilidade dela, como ela é transportada, como ela é captada. Então, se você esqueceu alguma coisa, se você perdeu, volte lá, assiste a aula 1, porque esses passos eles são importantes para que, doravante, tudo que a gente for falar em relação à suplementação da creatina, ou da própria creatina em si, ela seja consolidada no seu conhecimento, ela já esteja presente na sua vida, já esteja presente no seu dia a dia. Então, se alguma coisa que você esqueceu, que você ficou em dúvida, volte ali na aula 1, reveja, porque esses conceitos eles são fundamentais para tudo que a gente vai falar em todas as próximas aulas. Então, não fique com essa dúvida, não leve a sua dúvida para a aula 3, para a aula 4, para a aula 5, para a aula 6, porque ela não vai ser resolvida, ela tem que ser resolvida na aula 1. Então, em cada ambiente, a gente vai resolver isso. Obviamente que muitas vezes nós retornaremos com os conceitos, porém de uma forma já consolidada. Então, qualquer dúvida que você ficou, reveja a aula 1, que é muito importante essas informações estarem presentes no seu dia a dia. Na aula 2 agora, nós começaremos a falar um pouco mais da questão alimentar da creatina, aonde ela está presente, como o nosso corpo faz para absorver, a estabilidade que ela tem, enfim, todos os conceitos envolvendo a creatina em si, já no nosso organismo. Então, a gente sai de uma questão básica e a gente começa a uma situação mais aplicada, muito embora em todas as aulas nós sempre teremos abordagem aplicada, porque a ideia é que você traga os conceitos básicos e aplique no dia seguinte, no seu atendimento, na sua consulta, no seu acompanhamento, com o seu atleta, com o seu paciente, com o seu cliente ou mesmo com você. Então, a ideia é que você aplique imediatamente esses conceitos que nós estamos discutindo aqui no nosso curso Creatina Bases e Estratégias Aplicadas da Suplementação. Então, dando início efetivamente a essa aula de número 2, um ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é aonde nós temos creatina no nosso organismo. Então, nós temos a creatina definindo de uma forma mais ampla em todos os tecidos excitáveis do nosso corpo. Então, todos os tecidos excitáveis, eles apresentam ali uma quantidade importante de creatina. Então, primeiro ponto é músculo esquelético. No músculo esquelético, obviamente, a gente vai ter a presença da creatina, a creatina tão conhecida por todos, surge aumentando a tolerância ao esforço, aumentando a capacidade contrátil, enfim, ela surge exatamente pela sua presença no músculo esquelético. Daí o que acontece? Essa creatina, ela evolui o seu conhecimento e nós sabemos que ela está presente no músculo liso e no músculo cardíaco. Então, alguns comentários são relevantes a partir daí. A partir do momento em que a creatina ela é incorporada dentro da célula de qualquer tecido excitável, ela vai mudar a osmolaridade dessa célula. Então, imaginem vocês que eu estou colocando uma substância que é osmoticamente ativa dentro de uma célula, a consequência é que ela atraia água para esta célula. Aproveitando a água, e o que nós teremos, então? É esperado que essa creatina, uma vez incorporada dentro do tecido contrátil, dentro do tecido excitável, promova aumento da quantidade de água dentro dessa célula. Então, se eu pegar o músculo esquelético, que é o primeiro que aparece aqui nessa imagem, nós teremos ali essa creatina aumentando a quantidade de água dentro do músculo esquelético. Obviamente, isso vai acontecer. E qual é a diferença? A diferença é que quando você pega, por exemplo, o músculo esquelético, o músculo esquelético ele é muito rico em artérias e é muito frequente as pessoas confundirem essa incorporação de água promovida pela creatina dentro da célula muscular
com a incorporação de água promovida pelo sódio fora da célula muscular. E a diferença ela é brutal. Por que a diferença é brutal? Quando nós incorporamos água fora da célula, uma das consequências que nós temos é a tensão sobre as artérias. Então, quando você consome uma comida mais concentrada em sódio, esse sódio ele fica presente fora da célula, ele incorpora mais água fora da célula e aumenta a tensão sobre as artérias e arteríolas. Consequentemente, você acaba tendo um estímulo de aumento pressório, você aumenta a pressão arterial porque você gera uma resistência a este fluxo circulatório por essa região onde passam ali os vasos sanguíneos, onde passam as artérias e arteríolas. Então, quando você consome sódio, isso é uma consequência, isso vai acontecer. Já quando você consome creatina, isso não irá acontecer. Por que não? Porque essa creatina, ela fica incorporada dentro da célula muscular. E dentro da célula muscular, ela não promove esse tipo de comportamento, porque ela não exerce uma pressão sobre artérias e arteríolas. Então, nós não teremos essa consequência. Então, o que é fundamental nós entendermos é que a ação da creatina, diferentemente do sódio, não promove aumento da pressão arterial por estar incorporando maior quantidade de água. Por que não? Porque essa creatina ela está presente dentro da célula muscular e dentro da célula muscular ela não exerce nenhuma função sobre artérias e arteríolas, diferentemente do sódio, que fica armazenado fora da célula muscular e nessa região acaba provocando, então, uma compressão sobre artérias e arteríolas e a consequência disso é um aumento da pressão arterial. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a presença da creatina na musculatura lisa. E aí eu chamo a sua atenção porque a musculatura lisa está presente em toda a região do nosso intestino delgado, intestino grosso. A creatina também é armazenada nessa região? Sim, ela também é armazenada nessa região. E a consequência disso é que esta creatina armazenada nesta região do intestino, ela faz com que a região intestinal também sofra incorporação de água. Então, é muito frequente as pessoas falarem, nossa, eu senti que depois que eu comecei a tomar creatina, aumentou um pouco a minha pressão aqui na região intestinal. É esperado que isso aconteça, porque da mesma forma que o músculo esquelético incorpora maior quantidade de creatina e água, o músculo liso, ele também incorpora maior quantidade de creatina e água. Então, isso vai acontecer. Isto é importante que aconteça porque mostra que esse tecido ele se beneficiou da presença da creatina. Então, músculo esquelético faz isso, músculo liso faz isso, e o músculo cardíaco também faz isso, sem nenhum comprometimento funcional, muito pelo contrário. Na medida em que o músculo cardíaco ele apresenta maior quantidade de creatina, ele fica mais protegido, entre aspas, de um processo isquêmico, e ele pode, com isso, então, resistir a uma ausência de oxigênio por um período mais prolongado, e esse é um dado importante em termos de saúde cardíaca. O coração ele se beneficia dessa situação. Então, músculo esquelético, músculo liso e coração. Músculo esquelético vai incorporar mais água dentro da célula, não fora da célula, por isso a creatina não tem alteração na resposta pressória. Músculo liso vai incorporar mais creatina e vai incorporar mais água, você vai aumentar o tônus intestinal também, e músculo cardíaco também terá mais creatina, você tende a ter, nessa situação, maior tolerância a processos isquêmicos, ou seja, você consegue uma sobrevida desse tecido por um período mais prolongado. E no sistema nervoso central, nós também incorporamos mais creatina? Sim, no sistema nervoso central nós incorporamos mais creatina. E esse dado é um dado relevante, porque isso mostra duas características exercidas pela creatina no sistema nervoso central. Primeira, a atividade que ela faz, uma atividade energética, fornecendo energia
de alta intensidade, que para o sistema nervoso central é fundamental. Esse dado ele é um dado relevante, pois em situações onde você eventualmente tenha um déficit energético, como, por exemplo, numa doença provocada pelo envelhecimento, as famosas demências senil, Alzheimer, essa creatina ela tem um efeito importante na proteção desse organismo, desse indivíduo. Ou seja, dar creatina para este indivíduo faz com que ele tenha uma capacidade de luta contra essas doenças muito maior. Isso não quer dizer que a creatina tem um papel de fármaco, não. Ela tem um papel importante de preservação da estrutura celular, impedindo que, no caso do Alzheimer, onde nós temos ali uma grande atividade na formação do peptídeo amiloide, essa evolução ela se lentifique. Você não consegue paralisar, mas você lentifica o processo. Então, o sistema nervoso central ele é muito beneficiado por essa presença da creatina no sistema nervoso central. Um outro ponto importante é em relação aos processos de nascimento. Quando você tem um nascimento, não raramente, você tem um processo de asfixia que pode ser mecânico, pode ser um circular de cordão, onde a criança tem uma diminuição do aporte vascular para o sistema nervoso central, e dependendo do tempo, do gap que você tem, esse processo isquêmico, você pode ter sequelas que vão desde o comprometimento motor, ou comprometimento visual, até comprometimentos mais sérios e até a morte, ou seja, esse processo isquêmico no sistema nervoso central no momento do nascimento é um dado relevante e merece atenção. Se a creatina estiver presente, você garante uma sobrevida dessas células por um período maior, o que significa que as sequelas elas podem ser mitigadas ou, dependendo do tempo desse estado isquêmico, podem até ser isentas de sequelas. Então, é um dado relevante, pois traz a saúde, em termos de saúde pública, para muita gente, começando a partir da gestante, que passa a ter o seu bebê com uma capacidade de tolerância a um processo isquêmico por um período mais prolongado. Um outro tecido excitável muito importante, que são os espermatozoides, eles têm ali também uma quantidade importante da creatina, e isso faz com que essa creatina ela desempenhe um papel sobre a fecundação. Então, quando você tem o lançamento do espermatozoide até a trompa, onde ele vai fazer a fecundação do óvulo na mulher, você tem uma velocidade muito grande desses espermatozoides subindo nessa região e sempre tem uma competição em termos de chegada e de resistência desse espermatozoide. Então, a presença da creatina garante maior mobilidade desses espermatozoides e maior sobrevida dos espermatozoides. Então, aumenta a chance de uma fecundação exitosa na presença da creatina. Então, esse dado é relevante? Sem dúvida. Quando nós pensarmos em casais buscando uma reprodução, ou quando você pensa em alguns animais também, você pode ter ali um dado relevante para isso, e isso é importante em termos de saúde deste organismo. Quando nós falamos em sistema imune, boa parte das células do sistema imune, aí eu destaco uma em particular, que são os macrófagos, lembrando que os macrófagos eles fazem parte do nosso sistema imune inato, ou seja, é aquele sistema imune que no processo de invasão do patógeno, ele vai e ataca esse patógeno, ele fagocita esse patógeno, ele apresenta para os linfócitos e gera a resposta imune adquirida. Então, se você tiver uma atividade do macrófago favorecida em maior proporção, em maior velocidade, você consegue ter este macrófago agindo com maior eficiência e apresentando esse patógeno mais rapidamente para o sistema imune adquirido, aonde nós iremos desenvolver, então, uma linha de defesa particular dos linfócitos B, onde eles conseguem combater a esse invasor. Então, o nosso organismo ele ganha velocidade e eficiência na questão imunitária.
Na retina, nós temos um dado importante, que é um papel paralelo à atividade da vitamina A, fazendo a opsina, rodopsina, que é aquela adaptação à penumbra. Então, todo mundo que dirige já sentiu isso. Toda vez que você entra num túnel, você tem um tempo ali até adaptar aquela sua acuidade visual e menor luminosidade. Essa adaptação, ela acontece exatamente nessa reação opsina, rodopsina, que é exatamente a capacidade que a gente tem a focar com menor quantidade luminosa. Isso depende, em parte, da vitamina A disponível para isso e na reação que consome ATP. Na medida em que você apresenta maior reserva de fosfarilcreatina, essa adaptação à penumbra ela é mais rápida. Obviamente que ela não suplanta a necessidade da vitamina A. Isso não quer dizer que você não precisará da vitamina A tendo a creatina. Não. Significa que tendo a vitamina A e a creatina, essa adaptação visual à penumbra ela é mais rápida. Você consegue, com maior eficiência, fazer essa adaptação. E o último tecido excitável aqui presente nessa tela é a placenta. E a placenta, a gente já traz um dado relevante. A placenta, ela tem um papel nutricional fundamental para a criança, é a partir dela que a gente consegue alimentar e manter os aportes nutricionais dessa criança e consegue manter o estado dela durante a gestação. E ao ter uma placenta mais rica em creatina, você passa a ter o organismo da criança também mais rico em creatina. Qual é a importância disso? A gente comentou recentemente que se você tiver este organismo mais rico em creatina, consequentemente, a tolerância que você vai ter a um estado isquêmico é maior. Significa que essa criança ela tolerará um estado de ausência de oxigênio, quer seja por um processo isquêmico mecânico, como acontece na circular de cordão, quer seja por um processo isquêmico natural do processo de nascimento, que é muito frequente. Os números são efetivamente assustadores, quando a gente sabe quais são os números de crianças que passam por esse processo isquêmico. Então, esse aumento da concentração de creatina na placenta é, sem dúvida, uma ação protetora dessas crianças, no sentido de garantir que essas crianças tenham ali maior capacidade de sobrevida e menor consequências, menor sequelas a partir do processo isquêmico. Então, com isso, nós mostramos o tamanho da relevância que tem a creatina, não só porque a gente acredita, né? Porque a creatina ela ficou muito famosa e muito conhecida pelo seu papel no tecido muscular, e nós desconhecíamos o tamanho dessa relevância que ela tem para outros tecidos. Então, guardem essa informação, guardem essa tela para você e lembre-se sempre de que você vai ter um cliente, um paciente que vai se enquadrar em uma dessas situações e certamente você pode ter o benefício da suplementação ou avaliação da ingestão alimentar de creatina para que o seu cliente, seu paciente, tenha um estado fisiológico mais rico em creatina e, consequentemente, ele consiga se fazer valer dessas vantagens. Então, essa tela é uma tela relevante para isso que a gente acabou aqui de comentar. Então, se você pega músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco, benefícios que nós temos, músculo esquelético, maior tolerância ao esforço intenso, músculo liso, maior motilidade e contratilidade, melhor capacidade absortiva, coração, maior tolerância a processos isquêmicos e sobrevida, caso isso aconteça, sistema nervoso central, ao combater as doenças neurológicas, no caso do idoso, a demência senil, Alzheimer, Parkinson, no caso da criança, nascimento com circular de cordão, com redução do aporte de oxigênio, você passa a ter uma vantagem nessa região. Espermatozoide, motilidade do espermatozoide, sobrevida do espermatozoide, aumento da capacidade de fecundação promovida pelo espermatozoide, células do sistema imune, velocidade na apresentação de patógenos, aumento da capacidade de fagocitar
um patógeno pelo macrófago e a apresentação para os linfócitos, melhorando a resposta imune. A retina, favorecendo a conversão de opsina a rodopsina, adaptação à penumbra. E a placenta, que nós teremos, então, maior fornecimento de creatina para a criança e, consequentemente, maior possibilidade de sobrevida caso ocorra um processo isquêmico no processo de nascimento dessa criança. Então, essa tela é uma tela relevante para o conhecimento que a gente está adquirindo nessa aula, em conjunto com a aula passada, e a gente vai ver mais informações a esse respeito. Muito bem. Então, como nós comentamos, da onde vem essa creatina que todo mundo conhece e como ela é produzida. Quando nós pegamos a creatina que é comercializada, existe uma preocupação muito grande, pois hoje existe uma população que faz a opção por uma alimentação vegetariana e vegana, e a preocupação dessa população é exatamente como a suplementação pode trazer ali consequências a esse modelo conceitual de não ingerir produtos de origem animal. Então, nesse caso aqui, nós conseguimos asseverar uma certa tranquilidade para essa população, caso ela queira consumir creatina. Essa creatina ela é tranquila, pois ela não apresenta ali nenhum produto de origem animal. Ela é produzida sinteticamente a partir da cianamida e da sarcosina, que em conjunto geram a creatina. Essa creatina que vocês estão vendo, mais adiante a gente vai ver que o nosso corpo produz também, porém, ela é produzida sinteticamente nessa reação. Quando nós pegamos as duas matérias, cianamida e sarcosina, a matéria-prima para isso é o carvão e o giz, ou seja, isso assegura que o nosso vegetariano não terá nenhuma consequência caso ele faça o uso dessa suplementação, pois ela não terá nenhum tipo de contaminação de origem animal. Então, esse dado é um dado importante. Cianamida e sarcosina vão ser, então, os precursores de creatina. Nessa reação, o que nós temos? Ela é diferente da reação que ocorre fisiologicamente no nosso corpo. A gente vai ver daqui a pouquinho a reação do nosso corpo, ela acontece no fígado, e no fígado nós produzimos através do ciclo da ureia, que nós vamos ver adiante. Então, o ciclo da ureia, que vai produzir substâncias precursoras de creatina e também vai aumentar a eliminação de amônia na forma de ureia, amônia que é bastante tóxica, e ureia, que é menos tóxica. Então, a síntese que nós temos feita em laboratório da creatina não utiliza matéria-prima de origem animal. Muito bem. Muito frequentemente, eu recebo perguntas e comentários falando assim: ô Lanche, aconteceu o seguinte, eu comecei a usar creatina e eu tive aparecimento de acne. Ou Lanche, eu comecei a tomar creatina e eu comecei a ter queda de cabelo. Nós discutimos bastante essa informação na mentoria Raciocínio Clínico da Suplementação Nutricional, e esse é um dado que, diante da tela que vocês estão vendo agora, mostra o seguinte: se você usar creatina e aparecer acne, ou você tiver queda de cabelo, essas duas reações, elas podem ser reações que indicam contaminação do produto, ou seja, a creatina, por si só, não promoverá nem acne e nem queda de cabelo. Se acontece na suplementação de creatina, desconfie de como foi produzido essa creatina, desconfie desse produto, ele pode estar contaminado com uma contaminação cruzada, e isso acaba sendo passado para o consumidor, ou seja, se tiver ali a presença de testosterona nessa creatina, isso pode promover queda de cabelo e acne, porque a testosterona faz isso. Lembrando que a alopécia, ela é uma manifestação que é desencadeada exatamente pela atividade da testosterona. Eu dependo da testosterona para ter queda de cabelo. A acne também, ela é favorecida pela presença da testosterona. Então, pode ser que essa sua creatina esteja contaminada ali
com algum tipo de estrogênio ou testosterona que possam promover esse desencadeamento ali, ou seja, seria uma contaminação do produto e não seria consequência da creatina. A creatina sintética utiliza duas matérias-primas de baixíssimo custo, então a creatina ela utiliza carvão e giz, ela é barata, a matéria-prima, e a creatina também é barata, então não se justifica uma creatina de alto custo, porque a matéria-prima é carvão e giz, carvão que a gente compra para fazer o churrasco no fim de semana, e o giz que a gente comprava mais antigamente para dar aula em lousa, né? É exatamente a matéria-prima que é utilizada para a produção da creatina, então não justifica um alto custo. Um alto custo pode ser também uma outra indicação. Então, apareceu acne, apareceu queda de cabelo, desconfie de uma contaminação cruzada, que a creatina que você está usando possa estar trazendo para o seu organismo, e isso é responsável pela acne e pela queda de cabelo, e não a creatina em si. Muito bem. Quando nós consumimos alimentos, nós temos creatina presente nos alimentos, nós temos vários alimentos que são riquíssimos em creatina. Então, por exemplo, peito de frango, nós temos aproximadamente 4,2 gramas de creatina por quilo de peito de frango. Então, é fácil consumir 4,2 gramas de peito de frango? Não, porque você precisa consumir 1 quilo de peito de frango. É uma quantidade importante. Porém, se você consumir quantidades menores em várias refeições, ao longo do dia, você facilmente vai alcançar ali 2 a 3 gramas sem nenhum sacrifício, que é muito fácil fazer esse consumo fracionado ao longo do dia. Nós temos ainda no peito de fazão, já um alimento um pouco mais elaborado, de um custo mais alto, porém o peito de frango é um alimento muito acessível e muito barato. Então, nós temos ali uma concentração semelhante. Na carne de coelho, nós temos ali 3,9. Na carne de porco, nós temos uma concentração alta, principalmente o lombo de porco, que é uma carne que tem uma quantidade de tecido contrátil muito alto, com baixo tecido adiposo, logo eleva bastante a concentração de creatina nesse alimento. O filé, nós temos uma quantidade relevante, 3,7 a 4,5 gramas por quilo. E aqui um comentário. A carne seca, pessoal, não é a carne seca que nós temos o costume de ingerir da cultura do Nordeste, né, que prepara a carne seca, o escondidinho, por sinal que eu adoro todos eles, mas é a carne seca, nesse caso aqui, principalmente vendida nas lojas americanas, que são os beef jerkies, que são carnes secas, onde você tem os filetes ali, mantidos numa embalagem a vácuo. Ali você tem uma alta concentração que vai de 11,5 a 13,5 gramas por quilo. Dificilmente você vai conseguir ingerir 1 quilo dessa carne. Ela é muito enjoativa, porém, da nossa carne seca, que tem ali de 3,7 a 4,5, é possível ingerir, tá? Exatamente pela palatabilidade. A palatabilidade da nossa carne seca ela é muito mais palatável do que da carne seca desse beef jerky, que é vendido muito frequentemente em supermercado nos Estados Unidos. Então, a gente tem mais uma alternativa na cultura brasileira para ingerir a creatina. Coração de boi tem aproximadamente 2,9 gramas por quilo. Se a gente pegar o coração de galinha, também é uma concentração parecida, com a diferença que você precisaria consumir um volume muito grande para atender essa quantidade. Já o fígado de boi tem uma quantidade baixa, e aí é interessante a gente entender isso. O fígado de boi, assim como o nosso fígado, ele é um tecido que produz grande quantidade de creatina, mas ele produz essa creatina e exporta isso para os demais tecidos excitáveis. Então, o fígado é o principal produtor de creatina, ele lança para a circulação, isso fica armazenado na musculatura, no músculo cardíaco, no sistema nervoso central, porém, no fígado em si, a concentração de creatina é bastante baixa. Então, a gente não vai encontrar uma grande quantidade ali de creatina. No arenque, que a gente costuma comer aqui no Brasil, né? Às vezes a gente consome em salada, né? As endívias, tal, não sei o que lá, tal, aquele filetezinho que a gente tem ali, a gente tem uma grande quantidade
de creatina, 6,5 a 10 gramas por quilo. No salmão, pessoal que adora comida japonesa ou que gosta de consumir o seu salmão, também tem ali uma grande quantidade de creatina. No atum, também nós temos uma grande quantidade de creatina. Bacalhau, 3 gramas por quilo, o atum, 4 gramas por quilo. No linguado, que a gente consome com uma grande frequência, né? O nosso linguado de filezinho fininho, 2 gramas por quilo. Já em ostra, a quantidade é baixa, no leite é baixa e nas berries é baixa. Quando nós partimos para o reino vegetal, a quantidade de creatina na maior parte dos alimentos do reino vegetal é muito baixa. Então, nós não teremos ali nos vegetais uma grande disponibilidade de creatina para o nosso organismo. Já quando nós partimos para o reino animal, a gente vai encontrar maior quantidade. Eu chamo a sua atenção para que você observe que a maior quantidade de creatina que nós teremos será sempre nos animais que têm uma atividade mais intensa. O arenque, por exemplo, é um animal que tem uma atividade muito intensa. Quando você pega, por exemplo, o porco também, ele tem uma musculatura muito forte, né? A gente tem a ideia de que o porco ele fica paradinho ali, não, ele tem uma atividade muito intensa, ele é muito forte, né? Nós temos ali, na carne seca, pela concentração da carne seca, uma quantidade alta, porém, maior concentração que a gente vai ter é peito de frango, peito de fazão, porco e o arenque, né? Depois salmão e atum. Olhando para esses animais, a gente percebe que esses animais todos têm uma atividade aonde a creatina está concentrada de muita intensidade. O peito de frango, o frango ele voa numa intensidade alta, porém por curto tempo, o fazão a mesma coisa. Se nós olharmos todos os animais, o que nós vamos caracterizar pela presença da creatina é sempre uma atividade mais intensa em pouco tempo. Se você pegar um coelho, por exemplo, o coelho tem uma atividade extremamente elevada e ele tem essa capacidade de produção de ATP-CP por um período prolongado. Então, qual que é a associação que a gente pode estabelecer? Olhando aqui essa tela da creatina presente nos alimentos, é que essa creatina ela estará presente nos alimentos exatamente na mesma proporção que nós temos maior intensidade na vida desses animais, que são animais que a sua carne serve de fonte de creatina na nossa alimentação. Então, é possível conseguir a creatina a partir dos alimentos? Sem dúvida nenhuma é possível termos a creatina a partir dos alimentos. O que nós precisamos é ter clareza de quais alimentos que nós iremos escolher para que na composição da alimentação você não fique uma alimentação desequilibrada. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar o atum e pegar o salmão vai ter maior quantidade de creatina, porém o salmão ele vai ter maior quantidade de gordura também. Então, facilmente você consegue desequilibrar a ingestão de gordura, aumentando esse consumo para tentar potencializar a ingestão de creatina. Então, é fundamental você prestar atenção nessa tela para que quando você for pensar na alimentação do seu cliente, do seu paciente, do seu atleta, você consiga buscar alternativas que não comprometam o equilíbrio dos macronutrientes para alcançar ali a creatina. Senão, ele vai ingerir uma grande quantidade de creatina, porém, junto com uma grande quantidade de gordura, e o resultado pode ser catastrófico. Então, esses dados são dados relevantes e mostram isso para a gente. Eu gostaria que você guardasse essa imagem na mente, para que você pudesse depois pensar sempre na prescrição nutricional do seu cliente e fazer sempre a correlação. Qual é o padrão alimentar do meu cliente, qual é a necessidade de creatina. Se eu tenho um indivíduo que tem o hábito de consumir atum ou salmão todos os dias, a necessidade diária dele de creatina é menor do que um indivíduo que eu acompanho que seja vegano, por exemplo. O vegano vai ter uma necessidade efetivamente aumentada, porque a ingestão alimentar de creatina por ele, ela é muito reduzida. Então, esse dado ele tem que ser sempre ponderado. E aí você começa a verificar como é feito o ajuste da suplementação. Não é uma regra que serve para todos. Depende de quem é essa pessoa que você está cuidando. Se ele é um vegetariano, a demanda da suplementação de creatina para ele é alta. Se ele é um indivíduo que tem um consumo frequente de alimentos fontes de creatina, como porco, arenque, salmão, atum, ele terá uma resposta à suplementação da creatina menor.
Então, você consegue, com uma dose mais baixa, alcançar elevadas concentrações circulantes de creatina, elevada distribuição de creatina para os outros tecidos excitáveis, e com isso você consegue ter um organismo mais nutrido na quantidade de creatina que ele tem por massa. Então, a necessidade de suplemento quantitativamente cai. Você não perde, talvez, a necessidade da suplementação. Você pode continuar precisando suplementar, porém, com uma dose diária menor para alcançar o mesmo resultado nesse indivíduo que você está fazendo a prescrição. Muito bem, então, guardem essa informação, que ela será útil ao longo de todo o nosso curso, para quando você for pensar no seu cliente, no seu paciente, e conseguir adequar essa ingestão alimentar ao dia a dia. E aí, pensando nesses alimentos da tela anterior e pensando no preparo deles, né? O que acontece? Se você aquece e você prepara um alimento, você modifica a quantidade de creatina que ele tem? Sim, o processo de aquecimento é um processo que favorece a reação de conversão de creatina a creatinina. Na aula 1, nós comentamos isso, que a conversão de creatina a creatinina é uma reação espontânea que tem no nosso corpo, é uma reação não enzimática que nós temos no nosso corpo, e isso vai acontecer sempre que você tiver maior aporte de creatina, quer seja na alimentação, quer seja na suplementação. Uma perda diária acontecerá pela perda espontânea de conversão de creatina a creatinina. Então, isso sempre acontecerá. Então, para mitigar este efeito, que nós precisamos saber qual é a quantidade perdida de creatina ao longo do tempo de cozimento. E para isso, então, eu coloquei aqui nessa tela esse gráfico que mostra o seguinte. Observem que em 1 hora de cozimento, nós tínhamos ali aproximadamente 3,5 gramas de creatina, e nós terminamos, depois de 1 hora, com algo abaixo de 3 gramas de creatina por quilo. Então, nós perdemos aproximadamente 20% da quantidade de creatina em 1 hora de cozimento. Provavelmente, se você mantiver esse cozimento, essa perda será continuada. Alguns autores acreditam que, se você utilizar sódio, por exemplo, você rompe as células mais facilmente por alteração de osmolaridade, lembrando que a creatina ela fica dentro das células e não fora das células. Então, ao colocar sódio, você rompe essas células. Ao romper as células, você perde o conteúdo intracelular. Ao perder o conteúdo intracelular, você expõe a creatina, que pode ser mais facilmente convertida a creatinina. Então, essa reação ela pode acontecer mais facilmente, dependendo da forma com que você faz esse preparo do alimento. Então, via de regra, nós vamos perder de 20% a 25% da quantidade de creatina por hora de preparo do alimento, isso podendo ser agravado pela quantidade de elementos nesse preparo, né? Elementos nesse cozimento, como o sódio, que é utilizado como tempero e também tem uma atividade osmótica importante, porque ele rompe as membranas celulares por aumentar demais a pressão extracelular, rompe essa membrana e pode expor esse conteúdo intracelular. Então, além do aquecimento, você tem também aí a questão dessa atividade promovida pelo sódio. Um segundo ponto importante, aqui ela foi cozida em água, nós temos uma resposta diferente se você fizer esse alimento assado, porque no alimento assado você tende a retirar uma grande quantidade de água do alimento. No momento em que você retira essa grande quantidade de água, você expõe o meio intracelular e a perda que você vai ter de creatina será ainda mais alta. Então, quando você pega uma carne que foi submetida a uma grande temperatura e ela perdeu grande quantidade de água do seu interior, ela pode ter perdido ali também uma grande quantidade de creatina. Até por isso que os nossos irmãos gaúchos falam que o verdadeiro churrasco ele não pode ser muito passado, que você perde ali as propriedades
organolépticas da carne. Além das propriedades organolépticas, nós perderemos também a creatina presente nessa carne. Então, um aquecimento e um ressecamento dessa carne vai promover essa perda maior. Um ponto que a gente tem, que é o contraponto dessa história, é alimentos mais ricos em gordura, eles fazem um isolamento térmico, fazem uma proteção, diminuem o agravo que a temperatura poderia fazer para essa estrutura celular, porém, as carnes mais gordas apresentam menor quantidade de creatina no seu interior. Então, esse dado é um dado relevante que mostra assim, eu posso utilizar uma carne mais magra, porém eu não posso aquecê-la profundamente, pois aí eu consigo preservar a creatina. Ao utilizar uma carne mais gorda, eu tenho menos creatina no seu interior, porém eu tenho uma proteção feita pela presença da gordura que impede a transferência do calor para a parte mais interna da carne. Então, esse equilíbrio tem que ser feito no momento em que for pensado o consumo desse alimento e a preparação. Lembrando, então, que a perda média em 1 hora de aquecimento será de aproximadamente 20% a 25% do total de creatina presente nesse alimento. Um outro dado relevante em relação à creatina é a estabilidade que a creatina apresenta no nosso estômago. E aqui eu chamo a sua atenção para que você veja a quantidade percentual de creatina perdida ao longo de um período ali de 5 horas de submissão à temperatura de 37 graus Celsius, que é semelhante à nossa temperatura corporal, simulando suco gástrico a 10 milimolar. Então, o que nós teremos ali é que haverá uma perda de aproximadamente 5% da creatina quando ela é submetida ao suco gástrico. Não é uma quantidade muito relevante, porém, nós precisamos considerar isso quando você pensa na suplementação, que ao passar este suplemento pela região gástrica, nós teremos efetivamente esse ataque a essa creatina, e como você pode ver no gráfico, em vermelho, nós teremos o aumento da creatinina, que é uma reação espontânea que nós temos, que o nosso corpo fará de qualquer forma. Então, naturalmente, nós temos uma redução de creatina e um aumento de creatinina, fazendo com que o nosso organismo, então, também tenha menor disponibilidade dessa creatina para ser absorvida. Então, sempre que você pensa na suplementação, é fundamental, primeiro, observar o padrão alimentar. Segundo, dentro do padrão alimentar, como é preparado esse alimento. Lembrando que a cada 1 hora de cozimento do alimento, você vai perder 20% da creatina. E lembrar que a submissão da creatina à própria absorção gastrointestinal já é um fator que irá determinar menor quantidade de creatina a ser absorvida. Por quê? Essa creatina ela tem uma estabilidade comprometida num pH ácido a 37 graus Celsius, e com isso nós teremos ali uma redução da concentração de creatina nesse alimento. Então, esse dado ele é relevante para que você tenha uma visão global do seu atleta, do seu cliente, do seu paciente. Em que sentido? Vamos supor que você vai cuidar de um idoso que tem ali um baixo consumo de carne, porque ele perde a dentição, isso é fato, acontece isso. E você suplementa ele com creatina. Quanto tempo essa creatina ela tem que ficar no estômago dele? O menor espaço de tempo possível. Então, é importante que você possa consumir essa creatina com alguma coisa que aumente a motilidade gastrointestinal. Uma coisa que ajuda muito facilmente, água com gás, por exemplo. A presença do gás promove aumento da motilidade gastrointestinal para a eliminação do gás e favorece esse trânsito para a região intestinal. Isso aumenta essa capacidade absortiva intestinal na presença de creatina. Então, a ingestão de água gaseificada, ela pode favorecer também essa presença. Um outro ponto, a presença de elementos como carboidrato nessa solução também pode favorecer essa absorção. Então, além dessa água gaseificada, você pode colocar um suco natural, alguma coisa, para que você aumente o teor de açúcar
na presença do gás, você tenha o açúcar favorecendo a absorção, o gás favorecendo o trânsito gastrointestinal e, com isso, favorecendo a absorção deste suplemento, deste nutriente. Então, vale a pena destacar todas essas informações, porque num conjunto onde você tenha um cliente como um idoso, que nós acabamos de conversar, ele pode se beneficiar desse conjunto de informações e ter maior eficiência da alimentação e da suplementação. Lembrando que, para o idoso em particular, nós temos ali o mecanismo de proteção de doenças de degeneração neurológica, nós temos ali um processo de destruição de neurônios e formação de peptídeo amiloide, que é, no caso, Alzheimer, e se a gente tiver esse cuidado, você pode ter um aliado importante na involução ou na evolução mais lentificada dessa doença. Além disso, nós temos na questão da gestante o benefício da suplementação de creatina para o aumento de creatina placentária, nós temos para o bebê o aumento da creatina, aumentando a quantidade de creatina no sistema nervoso central, reduzindo os riscos de queda de aporte vascular por uma circular de cordão, por exemplo, e na gestante nós sabemos que todo o processo de digestão, esvaziamento gástrico e absorção intestinal é prejudicado. Então, se você tem ali a presença de algo que pode ajudar, como, por exemplo, o aumento da motilidade, garantida pela presença de água gaseificada, pode ajudar essa gestante, a presença da água gaseificada, mais um sabor adocicado, aonde você tem a presença do açúcar, vai aumentar a absorção dessa creatina e você consegue, nesse conjunto, beneficiar também a gestante para que ela tenha esse recurso, esse benefício. Indo para o atleta, qual a relevância disso? Se você suplementa o seu atleta também na presença de uma solução contendo glicose e coloca também a presença ali de uma água gaseificada, aumenta o esvaziamento gástrico e você tem a presença da glicose favorecendo a absorção da creatina e favorecendo a recuperação do esforço dele também. Então, você tem, no caso do atleta, um benefício adicional, que você recupera também as reservas de glicogênio muscular em conjunto com as reservas de fosfarilcreatina, fazendo com que esse organismo ele consiga rapidamente manter a sua quantidade de energia por um período mais prolongado, mantendo a sua saúde por um período mais prolongado. E dessa forma você tem uma proteção do organismo como um todo. Então, colocando todas essas informações em perspectivas, nós colocamos lá na primeira tela quais são os tecidos excitáveis que têm o benefício da creatina. Lembrando, coração, músculo liso e músculo cardíaco. Nós colocamos quais outras regiões? Nós falamos de placenta, nós falamos de espermatozoide. Na questão da placenta, qual a importância? Fornecer mais creatina para a criança, proteger essa criança contra processos isquêmicos. No caso do espermatozoide, favorecer a fecundação. No caso da adaptação ocular noturna, a presença da opsina, rodopsina, você tem a vitamina A fazendo um papel importante e, na presença da creatina, essa adaptação, a penumbra sendo mais rápida. Em conjunto com isso, como você consegue aumentar essa absorção gastrointestinal, favorecendo a saída dessa creatina, não permanecendo essa creatina no suco gástrico, como a gente pode ver nessa tela. De que jeito você faz isso? Estimulando a motilidade gástrica, fazendo com que essa creatina passe mais rápida, chegando no intestino, na presença de carboidrato, como a glicose, presente em um suco, por exemplo, absorvendo mais rápido essa creatina e fazendo esse efeito mais dinâmico que nós temos. Quem pode se beneficiar? A gestante, o idoso, a criança, o atleta e o indivíduo que tem uma deficiência muscular também, porque ele se beneficia dessa capacidade de manutenção da contração muscular por um período prolongado. Então, o que a gente consegue extrair desses conceitos todos que nós vimos agora é que nós temos informações boas bastante para saber como lidar com a creatina,
em termos de esvaziamento, em termos de pH, em termos de saúde, em termos de doença, em termos de preservação do organismo, em termos de aumento da capacidade adaptativa, por exemplo, a penumbra, e a um estado isquêmico que possa acontecer com um idoso ou com uma criança, e que ela pode atuar em todas essas frentes, atuando como um elemento protetor. Lembrando que no sistema nervoso central ela tem duas ações: ela age numa questão energética e ela age também com uma característica pleiotrópica, fazendo com que as estruturas celulares sejam preservadas, impedindo que essas estruturas que poderiam ser prejudicadas numa doença neurológica sejam mantidas estáveis, e com isso você acaba tendo menor risco de uma doença a avançar mais rapidamente na deficiência de creatina, que você, ao suplementar, protegeria essa região do sistema nervoso central. Então, esse é o conjunto de informações que torna essa aula de hoje muito relevante para a sua atuação profissional, para a sua formação. Guardem essas imagens, guardem os dados dos alimentos, guardem os dados da decomposição, que esses dados em conjunto vão fazer a diferença na condução da atenção ao seu cliente, ao seu paciente, ao indivíduo que merece o seu cuidado nutricional. Um outro ponto importante em relação a esse processo de absorção da creatina, e aqui eu chamo a sua atenção para esse trabalho muito interessante, que mostra a ingestão de creatina na forma suplementar, 2 gramas, e a ingestão de creatina na forma de carne, também 5 voluntários fizeram todos o mesmo padrão. Observem que a quantidade que nós vamos ter de creatina a partir do consumo é muito mais rápido na forma suplementar do que na questão alimentar com a carne. Porém, se nós analisarmos a área abaixo da curva, que nós temos aqui na linha vermelha, ela é igual à área abaixo da curva da linha em preto com as bolinhas, que é o consumo de carne. O que significa que a quantidade total de creatina que vai ser absorvida vai ser a mesma, não terá diferença. A diferença é que nós teremos um pico absortivo com uma queda mais rápida quando você tiver somente a creatina consumida, o que você não terá com o consumo de carne. Então, o que essa informação traz para nós? Tudo vai depender da necessidade do seu cliente nessa suplementação. Se ele precisar de um rápido aumento dessa disponibilidade de creatina, melhor estratégia, consumo de suplemento. Se ele não tem urgência, você pode fazer o consumo via alimento. Se ele faz o consumo de alimento e você tem um projeto de aumentar essa reserva de creatina, você pode fazer uma suplementação com creatina numa dose menor, porque você sabe que ele absorveu a creatina a partir da carne e que ele continua absorvendo a partir da suplementação. Então, nessa tela, nessa imagem, fica muito evidente para nós que se você fizer o consumo de carne ou se você fizer o consumo de creatina na forma suplementar, você consegue ter o benefício desse ganho de creatina na forma de fosfarilcreatina no tecido muscular, no músculo liso, no coração, sistema nervoso central, placenta, acuidade visual, espermatozoide, fazendo com que todos esses tecidos excitáveis eles ganhem maior eficiência em termos das suas funções, né? Então, o espermatozoide, no caso da fecundação, acuidade visual, adaptação à penumbra, enfim, todos eles são beneficiados. Então, colocando todas as informações em conjunto, o que nós temos? Você consegue, com a alimentação e com a suplementação, absorver creatina, com qual diferença? A creatina, quando suplementada, ela é mais rapidamente biodisponível, porque ela não compete com nenhum outro nutriente no processo digestivo e absortivo. Já na carne, você tem que passar pelo processo de digestão da carne, na presença da carne com grande quantidade de gordura, esse processo digestivo ele é lentificado, então você terá na carne uma absorção mais lenta da creatina e na suplementação mais rápida. Porém, com a quantidade sendo igual, ambas apresentarão a mesma quantidade no organismo. Se nós analisarmos a área abaixo da curva, essa área abaixo da curva será a mesma
no final do processo digestivo absortivo, mostrando que nós temos uma capacidade de absorção dessa creatina muito facilmente. Então, se a escolha é alimento, ou se a escolha é suplemento, ou se a escolha são os dois, é agora mais possível, com essa informação, você calcular e saber quanto tempo será necessário para o seu atleta, para o seu aluno, para o seu cliente, seu paciente, ou para você mesmo, a partir do consumo do suplemento ou do alimento, para que essa creatina fique biodisponível para você e incorpore maior quantidade de creatina no seu organismo, dentro dos objetivos que você possa ter em qualquer um dos tecidos que nós discutimos aqui, que são os tecidos excitáveis, que são beneficiados a partir do consumo dessa creatina. Então, nessa aula que nós falamos agora, nós concluímos essa aula mostrando a relevância desse processo digestivo absortivo, da estrutura da creatina suplementar, que não passa pelo produto de origem animal, ela vem do carvão e do giz, dessa creatina que é facilmente absorvida quando ingerida como suplemento, ou seja, em menos de 2 horas, ela já teve o seu pico máximo, já está em decaimento, enquanto que na alimentação, quando consumida com carne, a gente vai ter o pico máximo por volta de 2 horas e o decaimento a partir de 4 horas, porém a absorção vai ser a mesma, tanto a suplementar quanto a alimentar, com a diferença em termos de velocidade absortiva que nós teremos nos organismos. Então, espero ter deixado claras essas informações e depois nós continuaremos na aula 3.